Olá, meu nome é Patrícia, esse é o Because I Read, um canal literário para a gente conversar sobre as minhas leituras, fazer minhas resenhas, para a gente conversar sobre dicas de leitura, falar sobre meus projetos literários, sobre as nossas leituras conjuntas que andam acontecendo. E hoje eu venho aqui exatamente para trazer esse assunto, para falar sobre o livro que foi a nossa leitura conjunta de janeiro, aqui no Because I Read. Nós temos um perfil no Instagram, nós temos um grupo no Facebook, e todo mês nós escolhemos uma leitura e fazemos em conjunto. Nós criamos um grupo no WhatsApp e eu preparo um cronograma para vocês se acompanharem, se não seguirem, mas terem uma ideia de acompanhamento da leitura. E lá nós discutimos nesse grupo do WhatsApp as nossas impressões, as nossas ideias a respeito do assunto abordado. Nós trazemos assuntos que estão ligados à nossa leitura, ao conteúdo que estamos lendo, e tem sido uma experiência muito bacana. Essa leitura tem acontecido desde outubro do ano passado, que começou com a nossa leitura macabra, e o livro escolhido foi Frankenstein. Desde então nós temos todo mês escolhido uma leitura e tem sido uma experiência muito bacana. A leitura de janeiro que nós fizemos foi O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino. Ela terminou agora semana passada, dia 25. E, gente, foi muito interessante. Eu nunca tinha lido Fernando Sabino. A proposta para janeiro foi ler um livro curto, um livro não muito longo, porque muita gente está de férias e não quer gastar muito tempo, né? Às vezes, para separar um tempo para leitura especificamente, está fora da rotina normalmente, né, porque está de férias. Então a proposta era um livro mais curto, e esse aqui foi escolhido pela maioria. A gente faz uma enquete, tanto no Instagram quanto no Facebook. Esse aqui foi o livro escolhido e foi uma surpresa muito bacana. Fernando Sabino foi um escritor mineiro, nasceu em Belo Horizonte, e ele nasceu em 1923, né, faleceu se eu não me engano, em 2004. E ele começou como contista, né? Na verdade, ele era jornalista, ele era escritor, ele era professor, trabalhou em serviço público, era funcionário público, se formou também em Direito, mas a sua carreira literária começou como contista, um livro de contos, e depois ele foi escrevendo outros gêneros de texto, né? O Grande Mentecapto, o que a gente tem para falar aqui? O Grande Mentecapto é a história do Geraldo Boaventura, é um romance de formação, começa na infância do Geraldo, e ao longo da sua vida o Geraldo vai ganhando outros nomes, outros apelidos, mas ele acaba ficando conhecido ao longo da sua vida como Geraldo Viramundo, e depois só como Viramundo, né? E esse título, né, esse apelido que ele ganhou tem muito a ver com o que acontece com a vida dele. Geraldo foi uma criança no meio de 13 filhos, né? Filhos de imigrante, o pai português, a mãe italiana. Morava em Riacima, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, à beira da estrada, onde eles tinham um casebre. O pai dele tinha um armazém junto da casa, e eles dependiam do comércio, né, que era feito ali das pessoas que passavam pela estrada. E Geraldo, desde pequeno, era o grande líder do grupo, né? O líder da criançada do povoado, da cidadezinha. Ele que fazia todas as aventuras e travessuras, ele planejava tudo, e todo mundo seguia as besteiras, vamos dizer assim, que Geraldo fazia, todo mundo ia atrás, né? Até que um dia ele se meteu numa aventura bem arriscada, acabou ficando famoso na cidade, ele ficou todo orgulhoso, por causa daquele momento, aquela aventura que ele viveu ali. Houve uma grande aposta se ele seria capaz de realizar uma determinada façanha ou não, e ele realizou, e ele ficou famoso. Até que um dia uma das crianças menores do grupo da cidade acaba tentando fazer a mesma façanha que ele, não dá certo. E aí Geraldo, de herói do grupo, né, o herói da cidade, né, aquela criança que todo mundo segue, acaba se tornando, vamos dizer assim, amaldiçoado, né, porque ele trouxe tristeza para a cidade, e desde então ele carrega com ele aquele remorso, né, de uma situação que ele se sente culpado. Ele não
não causou a situação, mas ele foi o orientador, foi seguindo o exemplo dele, que uma tragédia aconteceu e ele se sente culpado com isso, né? E aquilo ali fica guardado no coração dele. O autor não desenvolve isso, mas você percebe que fica guardado com ele, né? E aí, Geraldo entra na adolescência, começa a trabalhar na olaria da cidade, né? Fazendo tijolos, telhas e tudo. Até que um dia ele tem assim um momento, ele está sentado debaixo de uma árvore, ele tem uma epifania e ele percebe que a infância dele acabou, que ele se tornou um adulto, né? E nesse momento, logo após esse momento, vem para a cidade um monge, um abade, alguém nesse sentido de religião, de religioso, e se hospeda na cidade, visita a casa dele, e ele vendo aquele abade ali, aquele monge, ele decide que ele quer ser um religioso também, que ele quer ser um padre. E informa a família dele acha muito estranho, porque acha que ele não tem esse perfil, né? Mas são pessoas simples e então tá bom, se você quer, vai. E aí ele vai com esse abade para Mariana, onde tem um seminário, e lá ele aprende a palavra. É importante falar o seguinte, Viramundo, né, uma pessoa muito inteligente, né? Ele tem facilidade para decorar textos, ele tem facilidade de raciocínio, mas ele tem um espírito muito inquieto, né? Isso a gente já percebe desde o início do livro, que ele tem um espírito muito inquieto e ele fica lá no seminário, né, aprendendo, fazendo as rotinas do seminário, até que o dia ele começa a carreira, vamos dizer assim, de Viramundo, né, como uma pessoa que aonde ele vai, ele está aprontando alguma coisa acontece, né? E acontece um fato que envolve ele, né? A viúva da cidade e acaba tendo que fugir da cidade, ele é expulso da cidade. E aí Viramundo deixa de ser seminarista e ganha o mundo. E aí ele começa a andar por toda Belo Horizonte, por toda Minas Gerais, de cidade em cidade, e a cada cidade que ele vai, ele desenvolve uma função. Na verdade, Viramundo ele não está muito preocupado em se acomodar à sociedade, em ter um emprego certinho, em ter um trabalho, em ter uma casa. Viramundo ele só pensa naquele dia, naquele momento, na sua necessidade primeira, e é assim que ele vai vivendo a vida dele, de cidade em cidade, arranja um emprego aqui, um empreguinho ali, alguém resolve alimentá-lo de uma forma ou de outra, e um oferece abrigo para ele passar a noite. Só que a cada cidade que ele vai, por ele ter uma personalidade assim muito forte, ele acaba se metendo em confusão. Ele fala aquilo que ele não deve falar, ele faz aquilo que ele não deve fazer, ele afronta pessoas que ele não deve afrontar. E nessa confusão de situações, né, ele acaba indo parar na prisão, ele vai parar no hospício por um tempo, ele vira candidato a prefeito de uma das cidades, ele vira militar, ele entra no serviço militar e vira tenente. Então, assim, na verdade, aqui já na aba do livro, se fala que se compara Viramundo a Dom Quixote, por um jeito inocente dele agir, pelas enrascadas que ele se mete, por ser esse, vamos dizer assim, entre aspas, cavaleiro andante que vai de cidade em cidade. Ele é muito honesto, ele é muito sincero, né? E as pessoas não estão preparadas para a honestidade, para a inocência, para a sinceridade de Viramundo, né? Então isso sempre acaba colocando ele em encrenca, né? Então eu acho que por aí vai. Eu não li Dom Quixote ainda, ele está aqui na fila de leitura, mas acho que é por aí que vai a comparação com Dom Quixote. Eu achei ele muito parecido com dois outros personagens conhecidos. Um deles é Forrest Gump. Eu acho que Viramundo tem muito de Forrest Gump, sabe? Quando você lê esse livro aqui, você vai perceber isso. E até um pouco do Peter Pan, porque parece, na verdade, que Viramundo não cresceu. A mente dele continua inocente, apesar dele ser inteligente, mas ele continua assim, com princípios muito básicos. A vida dele, na mente dele, a vida não se complica, ela fica naquele momento básico da infância, né? Então, ele tem dificuldade de se encaixar na sociedade, porque a sociedade não entende esse perfil dele. E aí vem o mentecapto, né? Porque as pessoas começam a achar que Viramundo, na verdade, tem alguma deficiência
cognitiva, alguma diferença, né, de mental que não permite que ele se insira dentro da sociedade. Por isso que ele vai parar no hospício e por isso que ele vai parar na prisão. Ele acaba na prisão, na verdade, ele acaba assumindo um lugar de uma outra pessoa por um tempo. Mas é muito interessante, né, acompanhar a vida de Viramundo ao longo dos anos, as coisas que vão acontecendo. É muito engraçado o livro, acontecem situações assim hilárias que você vai gargalhar sozinho quando você está lendo. Mas ao mesmo tempo que você percebe aqui, toda a história se passa no estado de Minas Gerais, né? Ele vai andando de cidade em cidade. Eu acho que o autor falou praticamente de todas as cidades de Minas Gerais, né? E o livro termina quando ele chega a Belo Horizonte, que é a capital. Mas assim, ele traz pra gente na verdade, ele faz uma ode a Minas Gerais, né? Ele traz a cultura de Minas Gerais, o jeito do povo de Minas Gerais, ele traz os costumes, os hábitos, né? Ele fala da história de Minas, a importância que Minas Gerais teve na história, quando ele passa por Tiradentes, Mariana, Ouro Preto, e vai revivendo momentos, né, da história. E ao mesmo tempo que ele faz, né, esse tributo a Minas Gerais, ele também faz uma crítica social muito intensa, né? Porque aí ele vai trazer aqui de uma forma muito irreverente, muito, vamos dizer assim, de um jeito cômico, engraçado, pelas trapalhadas de Viramundo, mas ele vai falar das torturas que aconteciam nos hospícios de Barbacena, né? Das torturas, dos maus tratos, das injustiças, porque a maioria das pessoas que iam parar nesses hospícios, elas não tinham motivo para estar dentro de um hospício, né? E vai haver também uma crítica social muito grande, porque Viramundo vai acompanhar durante as suas peregrinações algumas pessoas algumas famílias, né, que estão mudando de cidade, porque na cidade que elas estavam não tem mais emprego, não tem condição de subsistência, então as famílias estão migrando de um lugar para o outro, né? E aí você vê a crítica social ao governo mineiro em relação a não prover, né, trabalho para as pessoas também. Mas assim, outra coisa muito interessante, muito bacana aqui do Viramundo é que, como ele é um homem muito inteligente, ele sabe citar passagens assim de livros, poemas, e aí, gente, a coisa corre solta, sabe? Porque ele vai falar de Carlos Drummond de Andrade, aí quando ele chega na cidade de Carlos Drummond de Andrade, ele vai falar um pouco dele, ele vai falar poesia de Olavo Bilac, ele vai falar de artistas, né? Não só pessoas ligadas à literatura, mas ele vai falar de artistas plásticos, ele vai falar de tanta gente que o autor vai trazer para dentro dessa história, né? E é tão gostoso ir acompanhando essa viagem pela literatura, pelas artes, pela história de Minas, enquanto a gente vai acompanhando, né, as trapalhadas do Viramundo. É um livro muito gostoso, gente. Foi um livro muito agradável de ler. Dentro do nosso grupo no WhatsApp, cada hora que a gente passava por um determinado trecho, né, seguindo o cronograma, alguém trazia alguma ideia, a gente tinha gente dentro do grupo que mora em Minas Gerais, que conhece bem, trazia e trouxe alguma coisa sobre a história desses hospícios de Barbacena, que eu particularmente não conhecia, vim a conhecer agora, lendo esse livro, vem falar sobre né, como é que era a sociedade de Minas, que realmente tudo que fala aqui é como é o jeitinho mineiro de ser, né? Então, assim, foi um livro muito bacana, foi muito bacana. Então, gente, foi uma leitura muito bacana, muito interessante. Uma coisa que eu percebi ao longo, porque aí quando esse livro foi escolhido para nossa leitura conjunta, eu fui procurar, assim, saber mais sobre esse livro, né, sobre essa história do Grande Mentecapto, e eu percebi que a maioria das pessoas que fala sobre esse livro são mineiros, né, e as pessoas adoram esse livro porque elas se identificam com os lugares, com as situações, com a história. Os mineiros têm verdadeira assim, amor, né, idolatria por esse livro aqui, porque ele traz muita coisa de Minas Gerais, né? É uma coisa muito interessante, né? E uma coisa que eu percebi particularmente, eu não sei se todos concordam com isso, né? Foi que o autor, né, o Sabino, e até um determinado trecho, ele discorre um pouco sobre isso, né? Ele faz do Viramundo aquilo que ele queria ser, mas não pôde ser. Como assim? Tipo assim, nós temos aqueles sonhos,
aquelas vontades que a gente tem de fazer coisas que a gente não faz, porque a gente tem que se encaixar dentro de um determinado padrão da sociedade, e a gente acaba guardando aquele lado nosso, né? A gente acaba abafando aquele lado nosso para se comportar conforme a sociedade espera da gente, né? E tem um determinado trecho aqui que eu percebo que o autor deixa muito claro que Viramundo é isso. Viramundo é tudo aquilo que ele queria ser, que ele queria fazer, que ele queria ter dado liberdade à sua mente, às suas atitudes, aos seus sentimentos para vivenciar, mas ele não pôde porque a gente tem que se encaixar dentro de um determinado padrão, né? E fica a questão aqui, Viramundo, ele era louco, ele era deficiente, ele tinha algum problema cognitivo, ou simplesmente ele era alguém que se permitia ser aquilo que ele queria ser, desde que isso não afetasse os outros, desde que isso não prejudicasse. Ele era diferente sim, ele tinha padrões diferentes sim, mas e daí? Isso é um problema para a sociedade? Ou simplesmente a gente não consegue aceitar aquilo que é diferente do padrão, da massa, né? Será que até não rola aí uma inveja, né? Porque a gente acaba se enquadrando, a maioria de nós acaba se enquadrando, e a gente não gosta quando a gente vê alguém que é feliz, apesar de não ter se enquadrado dentro desses padrões, apesar de não ter se limitado, né? Então é isso, gente. Essa foi a nossa leitura conjunta de janeiro. Nossa leitura de conjunta de fevereiro já está decidida, já foi escolhida. Vai ser Longa Pétala de Mar, da Isabel Allende. É um romance histórico que tem seu início na Guerra Civil Espanhola. Ela envolve uma viagem de navio para o Chile. E é uma saga, né? Pelo que eu entendi, é uma saga que envolve famílias, né? Famílias espanholas. A proposta desse mês foi escolher ou um romance histórico ou uma ficção científica, das opções que eu coloquei tanto no Instagram quanto no grupo do Facebook. Eu botei duas opções de ficção científica, 2 opções de romance histórico. Longa Pétala de Mar foi escolhido. Eu acho que vai ser uma leitura muito interessante. Eu queria convidar vocês a participarem conosco. Tem sido uma troca muito interessante, muito divertida, muito enriquecedora essas leituras conjuntas. Tem me tirado, não só a mim, mas como as outras pessoas que participam, têm comentado isso, que tem tirado da zona de conforto, tem lido gêneros que normalmente não leria e tem gostado, no mínimo, tem criado assim uma empatia, um respeito, mesmo que não seja uma leitura que ela vai fazer sempre daquele gênero, mas a pessoa tira aquele estigma, isso eu não leio, né? E isso tem acontecido comigo também. Então, assim, vem participar com a gente. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês nosso link no Instagram, nosso link para o grupo no Facebook. Vou deixar o link desse livro aqui, caso vocês se interessem em dar uma olhadinha, em comprar esse livro. Pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, para vocês receberem as dicas, para ouvir as resenhas que nós estaremos postando aqui ao longo dos meses, ao longo do mês. Mais para frente eu vou vir aqui falar das minhas leituras de janeiro, que janeiro já está acabando, já está se encerrando. Venha participar conosco, muito bom ter aqui vocês conosco. Um bom dia para vocês e excelentes leituras.